Vossa Excelência, ao fazer referências à sua passagem pela nossa serra, e especialmente por Caxias do Sul, uma cidade que nós temos um carinho muito grande, e agora, recentemente, Vossa Excelência também foi relator de um projeto de um empréstimo externo, que eu, demandada que fui pelo prefeito Daniel Guerra, de Caxias do Sul, conseguíamos tirar a autorização do Ministério da Fazenda e, vindo para cá, a Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Tasso Gereissati imediatamente colocou em votação. Eu havia conseguido essa votação com o prefeito Alceu Barbosa e nós tínhamos conseguido, e aí a mudança de governo precisava atualizar as datas do empréstimo. E Vossa Excelência, muito diligentemente, aprovou, trouxemos no mesmo dia para votar no plenário, e foi um esforço também, como disse Vossa Excelência, sua, minha, do senador Lazier Martins. Então, nós não temos nenhuma dúvida sobre a nossa responsabilidade republicana desses temas. Mas quando Vossa Excelência falou do tortéi, das massas, daquela culinária, é um risco para o regime, né, senador Paim? A gente que tem que aqui cuidar da saúde... Isso que eles dizem, corta a linha, chamado farinhaço. É verdade. E eu tive, na semana anterior, em Garibaldi, lá na FENACHAMP, e almocei no restaurante do Clube dos Veteranos, da Associação dos Veteranos, que são aposentados, que estão lá com aquela vitalidade, assim, pessoas com 70, 80 anos, assim, com cara de guris, e preparando uma polenta, que lá em italiano se chama brustolada, que não é a polenta frita, que é muito saborosa, mas ela é simplesmente assada numa chapa, e aí ela fica mais saudável, e aí panelões gigantescos fazendo aquela polenta, massas da melhor qualidade, galeto também, radite, todas as saladas. Então, essa cultura gastronômica, o valor cultural da preservação do canto em italiano, do dialeto vêneto que se canta lá, então tudo isso remete a gente a valorizar cada vez mais as nossas tradições, a nossa história e a nossa cultura, que se faz também, claro, pela gastronomia, como bem citou, e a hospitalidade deles quando nós estamos lá e eles sabem que estamos aqui trabalhando em benefício deles. Até reafirmar, senador Paim, Vossa Excelência é testemunha, nessa questão da reforma da Previdência, eu tenho sempre referido o compromisso que eu tenho com o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, e tenho dito em todos os lugares que eu vou. Eu firmei um compromisso bem antes desse debate ter sido iniciado, quando Carlos Joel da Silva assumiu a presidência da FETAG, num evento que foi lá no plenário grande, no restaurante da churrascaria da Expo Inter, no Parque Assis Brasil, e antes de começar esse debate, eu disse, não votarei nada que vá restringir ou limitar direitos dos trabalhadores da agricultura familiar. Por quê? Porque a natureza dessa atividade é completamente diferente de qualquer outro tipo de trabalho. Para o tirador de leite, senador, ou para o plantador, ou para o que vai colher frutas ou plantar frutas, ele não tem feriado, não tem dia santo, não tem domingo, não tem chuva, não tem frio, não tem geada, não tem granizo, ele tem que estar trabalhando. Então, não podemos tratar de situações diferentes de maneira igual. Então, por isso, e penso também que só um presidente que será eleito em 2018 pelo voto direto, terá legitimidade para iniciar o debate sobre esse tema tão complexo, que nós todos sabemos Concordo com Vossa Excelência. É preciso fazer esse debate, a sociedade precisa, os países no mundo inteiro, todos os países estão discutindo a questão da idade do início da aposentadoria. Então, nós não podemos ficar fora desse debate, sob pena de um gargalo total e parar tudo, como está acontecendo com alguns servidores em alguns estados como o nosso, ou o Rio de Janeiro, que não pagam em dia o salário. É uma situação absolutamente insustentável essa em relação a quem trabalha. Então, eu volto a esse tema para reafirmar minha posição, que é também a posição de Vossa Excelência sobre esse tema tão sensível que é a questão da reforma da Previdência.
Mas eu venho aqui, senador, hoje também, como Vossa Excelência falou, estive lá também, lá em Farroupilha, a gente vê que aquela região, apesar das dificuldades, aqueles imigrantes italianos, aqueles colonos que nós chamamos, aqueles gringos que nós falamos. Estive numa empresa que o senhor trabalhou, a Tramontina, e nós conseguimos, uma lei de minha autoria, considerar Carlos Barbosa, uma das sedes da Tramontina, a capital brasileira do futsal. Porque eu acho que com todo o merecimento, porque o time de lá, o campeão, mais vezes campeão, lá começou tudo e está em vias de futebol de salão entrar também para integrar os Jogos Olímpicos. E isso também confere a Carlos Barbosa essa, digamos, distinção de capital nacional do futsal. Mas eu quero tocar agora no que vamos ter amanhã, senador Paulo Paim, caro senador Medeiros. Nós estamos debatendo uma questão crucial que é voto aberto. E voto aberto, faço justiça ao senador Paim, que há muitos anos sempre defendeu. Até conversávamos, à época, quando cheguei aqui no Senado em 2011, eu tinha dúvidas sobre a votação para o orçamento. Para não constranger o executivo, que tem força e caneta na mão, não constranger o parlamentar em relação à questão dos vetos, melhor dizendo, dos vetos presidenciais. Felizmente, essa matéria foi vencida e hoje eu tenho a convicção, senador, a convicção de que voto aberto, num regime republicano, no regime democrático, numa transparência que a sociedade hoje clama, não podemos arredar pé dele. Voto aberto sempre, para tudo, senador Paim. Hoje eu não tenho dúvida. E eu hoje fui indagada pelo Marco Antônio Villa, um excelente comentarista, historiador, uma pessoa muito respeitada, que me citou a Constituição para falar sobre o voto aberto. E eu disse, assim como nós tratamos no caso do Delcídio do Amaral, que decidimos no plenário por maioria que o voto seria aberto, o presidente era Renan Calheiros, não tenho dúvida, nós não podemos inventar um casuísmo e fazer diferente agora com o voto fechado. O próprio líder, o vice-presidente desta Casa, senador Cássio Cunha Lima, com toda a clareza, com toda a coerência, também manifestou por voto aberto. Eu acho que num momento desses, ou em qualquer outro, nós não podemos tergiversar. E aí, questionado sobre uma manifestação da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, dizendo que a votação tem que ser aberta. Não precisa dizer isso para nós. Aliás, eu gostaria que a AJUF se juntasse a nós para dizer que também os votos para a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não fiquem aqui no dispositivo constitucional. Porque essa questão da cassação do mandato depende do plenário, não está na Constituição. Mas para escolher o presidente do Supremo, o ministro do Supremo, ou do Tribunal de Contas, ou embaixadores, está aqui na Constituição. Então, nós temos que alterar a Constituição. Gostaria que a AJUF se juntasse no esforço também de defender aqui a alteração no capítulo da seção 4ª do Senado Federal e no artigo 52, nos seus incisos 3º, A, B, C. Aliás, C já caiu de moda porque falava em governador de território, não existe mais território no Brasil. D, presidente e diretor do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. As agências reguladoras, por exemplo, agora, que são uma inovação da Constituição de 88, que não estavam funcionando. E aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente, ou seja, os embaixadores. Nós temos que contar, então, com a AJUF, que está defendendo o voto aberto, que tem que ser aberto. Não. Nós aqui que temos que decidir e vamos decidir que o voto será aberto. Não tem outro caminho. Pelo menos isso, nós temos a responsabilidade e a consciência de que teremos que votar abertamente amanhã. Com muito prazer, concedo a parte ao senador José Medeiros. Senadora Amélia, não é à toa que Vossa Excelência é a rainha das redes sociais, muito admirada por todos, pelos seus posicionamentos firmes, claros. E Vossa Excelência disse muito bem, com muita propriedade, isso aqui cabe ao Senado decidir. E, ao meu ver, já decidimos. No momento em que foi feito para o senador Delcídio, tem que valer para todos. Não pode ser uma coisa fortuita, cada caso um caso. Aliás, por falar em senador Delcídio, cabe lembrar que
depois da última audiência que eu tive ali na CPI da JBS, senadora Ana Amélia, eu não tenho dúvida que, politicamente, que foi o nosso voto aqui, pode ser que acertamos, porque aí é um julgamento político. Agora, juridicamente, eu não tenho dúvida que ele foi vítima de um flagrante preparado, o que é fora do nosso ordenamento jurídico, o que não pode acontecer. Mas, em relação à parte do voto aberto, naquele momento foi definido, e eu espero que a gente nem volte a tocar nesse assunto novamente aqui, porque isso são águas passadas, nós já definimos, e eu, a meu ver, e concordando com Vossa Excelência, o nosso eleitor, ele precisa ter esse direito de observar o seu parlamentar mantido. As pessoas lá no estado de Mato Grosso, amanhã, elas vão querer saber que jeito que votou o senador José Medeiros. Eu confesso que não decidi o meu voto ainda, meu partido está tomando por um lado, eu estou com dúvida ainda, mas seja lá qual for o meu voto, o eleitor tem que saber que jeito que se portou o senador José Medeiros lá. E eu tenho que, isso é eu como parlamentar, isso é incumbência minha, obrigação minha, explicar tintim por tintim por que eu votei dessa ou daquela forma. Se eu conseguir explicar, bem. Se não conseguir, vou ter o ônus, mas que a gente tem o ônus e o bônus por ter votado e por ter representado o eleitor daquela forma. O eleitor, ele nos dá uma procuração, mas ele quer saber que jeito que Paulo Paim está votando lá, que jeito que Ana Amélia Lemos está votando, que jeito que o senador Medeiros está votando. E isso só tem um jeito, se o voto for aberto. Muito obrigado. Obrigada, senador Medeiros. Eu quero até que seja incluído nesse meu pronunciamento, senador Paim, essa parte tão precisa do senador Medeiros a respeito desse tema. Aliás, pela seriedade, pelo momento histórico que nós vamos estar vivendo amanhã, nesse julgamento, aqui no plenário do Senado, eu tinha um compromisso firmado internacionalmente para participar do Fórum Global em Roma, na Itália, mediante um debate com o ex-ministro da Saúde do Reino Unido e com duas parlamentares do Canadá e eu, representando o Senado brasileiro, num debate sobre políticas públicas e inovações para o tratamento do diabetes. É um fórum global sobre diabetes. Eu tive a honra de ser convidada e tive que, na sexta-feira, depois de consultar a mesa para saber se eu poderia, por escrito, votar, e fui informada de que seria apenas uma manifestação, um voto por escrito com valor político, mas não com valor real. Eu só posso ter, o meu voto só pode valer se eu estiver presente na sessão. Portanto, não tive outro caminho, conscientemente, de cancelar a minha ida, e eu queria agradecer ao presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, do professor Dr. Fádulo Frais de Filho, a quem encaminhei uma correspondência dizendo que, por razões de emergência dessa alteração da nossa agenda aqui no Senado Federal, porque deveríamos ter votado isso na semana passada, mas por aquele acordo que foi feito para não criar uma crise institucional, nós aceitamos as regras do Supremo Tribunal Federal e até que o Supremo, no dia 11, como fez durante uma das mais longas sessões, 13 horas, a respeito de poder o Supremo Tribunal Federal adotar medidas cautelares em relação a parlamentares, precisando em 24 horas ter a palavra da Casa Legislativa. Então, feito isso, agora o próprio presidente Eunício Oliveira marcou para amanhã, 17, marcou essa sessão para tratar desse assunto. Então, não podemos tergiversar sobre isso e o meu voto já também foi claro, senador Medeiros, como o senador Paim já expressou, eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Apesar da amizade, apesar de ter sido aliada de primeira hora em 2014 com o senador Aécio Neves, no Rio Grande do Sul, ele ganhou a eleição de Dilma Rousseff no primeiro e no segundo turnos das eleições. Estivemos juntos, eu defendendo no palanque Aécio Neves e ele juntos na disputa pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul em 2014. Mas isso não me dá o direito de ter um julgamento aqui que não é um julgamento jurídico, senador, como Vossa Excelência bem lembrou, não é jurídico. Nós aqui somos uma casa política e o julgamento aqui é político e essas consequências políticas também são. Hoje a sociedade está batendo no Supremo, bate no Senado, bate na Câmara, bate no Executivo. Por quê? Porque ela está tendo palanque através das redes sociais para fazer essa manifestação. Então, todas as instituições hoje estão sob o crivo de uma avaliação social e popular.
E isso é muito bom, porque nós vamos, com isso, melhorar padrões de comportamento aqui, e inclusive lá no Supremo Tribunal Federal, que agora também não está livre do crivo social pela cobrança que a sociedade brasileira, com todo o direito, está fazendo. Queria também dizer que não é só o voto aberto que devia ser para tudo, e aí nós temos que trabalhar intensamente, mas pediria de novo a JUF, que foi tão zelosa para dizer que a votação tem que ser aberta. Nós já sabemos que é isso, que se não fosse, seria um casuísmo puro, e pagaríamos um preço político muito pesado, muito caro, e com razão, se nós tomarmos um caminho diferente. Há um outro tema que nós temos que tratar também, porque o próprio Supremo também está devendo um julgamento, que se trata de foro privilegiado. Nós, no Senado, apesar de todas as demais, votamos uma emenda constitucional de autoria do senador Álvaro Dias, que trata de pôr fim ao foro privilegiado. Eu acho que isso foi uma medida, uma demonstração clara de uma disposição de evitar-se aquilo que se imagina que o foro é uma proteção a quem tem mais poder e a deixar, digamos, a sociedade que não tem dinheiro, os pobres que não têm dinheiro para contratar bons advogados, um tratamento diferenciado. A justiça tem que ser igual. Então, o foro privilegiado pode parecer, e é, também um privilégio e um estímulo à impunidade, que no regime republicano, como o nosso, não se aceita mais. E também com transparência. Então, acabar com o foro. Nós votamos, o Senado votou e aprovou essa emenda constitucional. Fim do foro para todos, para os ministros do Supremo, para os representantes do Parlamento, da Câmara dos Deputados, dos governadores, de todas as autoridades. Aí sim, nós teremos, de fato, uma igualdade, um tratamento republicano em relação a essas questões de foro privilegiado e de voto aberto para tudo, inclusive para votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que aqui percorrem os gabinetes dos senadores pedindo voto, falando do que são capazes de fazer, depois vão para uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Acho até que a presença na Comissão de Constituição e Justiça na sabatina seria o suficiente para um julgamento, como aconteceu em relação ao julgamento de Luiz Edson Fachin, que foi, digamos, a última mais polemizada das indicações, e que lá ele ficou 16 horas, 17 horas, na mais longa sabatina que a CCJ já fez para indicar um ministro da Suprema Corte do nosso país. Então, eu penso que vamos nivelar republicanamente e botar um voto aberto, inclusive, especialmente para a escolha de ministros, de embaixadores, de presidentes do Tribunal de Contas e para Banco Central, para diretores do Banco Central, para as agências reguladoras. Eu acho que a sociedade está madura para isso. Então, citei aqui o artigo da Constituição a respeito dessa necessidade, porque a sociedade não entenderá um outro comportamento nosso. Quero dizer que também a questão do foro está na dependência. Houve um pedido de vistas do ministro Alexandre Moraes em relação ao relatório feito pelo ministro Luiz Edson Fachin, e agora a Câmara, também a Câmara dos Deputados, já recebeu aquilo que nós aprovamos aqui no Senado, senador Paim, em relação ao fim do foro privilegiado, e a Câmara ainda não se manifestou a respeito dessa matéria. Se nós estamos tratando de cumprir com o nosso dever, não há outro caminho a não ser dizer à sociedade, sim, nós queremos transparência, nós queremos votar com a nossa consciência, pensando no que é melhor para o país, que seja mais respeitado. Não podemos também, por outro lado, imaginar que qualquer das ações que tenhamos aqui possa comprometer a Lava Jato. Há um sentimento de que isso tenha a ver com uma fragilização. Nós não podemos permitir, porque todos aqui achamos que Polícia Federal, Ministério Público, agora sob o comando de uma mulher, Raquel Dodge, o Supremo sob o comando de uma mulher também, ministra Carmen Lúcia, o STJ sob uma mulher, ministra Laurita Vaz, que nós tenhamos qualquer dúvida a respeito das nossas responsabilidades. Dessa forma que exercemos o nosso mandato, senador Paim, pensando sempre de que não podemos abrir mão das nossas prerrogativas, mas que, para isso, precisamos ter a consciência da relevância de cada atitude que tomamos, cada voto que nós tomamos aqui, que decidimos aqui, a sociedade tem que estar atenta e fiscalizar a nossa atitude, sobretudo a nossa coerência. Como eu disse, eu não posso usar 2 pesos e 2 medidas, eu não posso usar uma régua moral diferente, como a que eu usei para caçar o mandato de Demóstenes Torres, caçar o mandato de Delcídio do Amaral. Não
pelos argumentos jurídicos, mas pelos argumentos políticos, e também cassar o mandato de uma presidente da República, Dilma Rousseff, e eu faria de novo essa cassação por conta do que aconteceu no país, que foi um descalabro geral na administração pública. Então, essa é a minha manifestação, meu caro presidente dessa sessão, o senador Paulo Paim.